nós temos muitas opções. Uma caminhada com muitos desafios e com muitas opções. E às vezes nós nos sentimos perdidos. Quem já se sentiu perdido aqui? É uma sensação esquisita. Sabe quando você está indo para algum lugar? Quem já se perdeu quando vai para um casamento? Meu irmão, é a pior sensação que existe, é quando você está indo para um casamento. Quando você está indo para um casamento, e geralmente quando você vai para um casamento, você já sai atrasado. E você chega no casamento, o que acontece? Você diz assim, eu era para ter demorado mais um pouco, porque o negócio não começa. Mas no caminho tem uma sensação horrível, quando você se perde, você não consegue achar o endereço. E de repente, quando você encontra o endereço, depois de discutir muito com a mulher e com o marido, né, um querendo saber mais do que o outro, o problema é o seguinte, o problema do casamento eu já descobri onde está. É na hora de sair de casa, cada um quer saber mais do que o outro, cada um quer ser um GPS na vida do outro. Um diz assim, não, vai por aqui. O outro diz, não, eu sei melhor que você se perde, vai por aqui que você vai bem. E você encontra o lugar, e você diz, ainda mais quando você é o padrinho do casamento, aí que você fica feliz mesmo, meu Deus, graças a Deus eu achei o caminho. Não é bom ficar perdido, é horrível, uma sensação terrível, e a vida cristã, de vez em quando passa por essas situações, e a pergunta que vem é, por onde eu vou andar? O que eu tenho que fazer? Qual é o itinerário que eu vou seguir? Diante de tantas opções, é como se você parasse numa encruzilhada, e naquela encruzilhada que você para, tem uma placa com 4 direções, e você não sabe para onde você vai seguir. Por onde andar? Por onde caminhar? Essa carta aos Efésios, ela é uma carta diferente das outras cartas. Por quê? Porque ela não vai falar de um erro ou de um pecado que existia na igreja de Éfeso, aparentemente. Essa carta tem os 4 primeiros capítulos como fundamentos. A gente discutiu isso no domingo retrasado, sobre os fundamentos da carta de Paulo a Éfeso. No capítulo 5 em diante, ele vai começar a tratar das questões práticas. Então a primeira parte fala dos fundamentos, e a segunda parte fala das questões práticas. E o desafio do fundamento é aplicar o fundamento. O desafio da teoria é o quê? Você faz uma faculdade e é muito bonito tudo aquilo que os professores te ensinam, é muito bonito tudo aquilo que você passa, mas quando você cai no mercado de trabalho, o que acontece? Você se depara com uma situação terrível, que é a prática. É aplicar aquilo que você aprendeu. Então, o desafio do fundamento é a aplicação. O desafio da teoria é a prática. Essa é a ideia da carta. E o desafio de conhecer o fundamento e viver é algo interessantíssimo. Por quê? Porque nós vivemos em 2 extremos da vida. O primeiro extremo é o extremo de querer conhecer. E o outro extremo é o de querer somente viver. Mas não tem como eu viver um princípio se eu não conhecer aquele princípio.
Então nós vivemos dois extremos. O extremo de saber e não viver. Eu conheço o princípio, mas eu não vivo. E o outro extremo é o extremo de tentar viver sem saber. Imagine eu arrancando o dente. Hã? Até que arrancar um dente é fácil, né? Você pega um alicate e vai lá e arranca o dente. Mas não seria melhor um dentista ir lá e fazer o procedimento correto? Então nós temos dois extremos da vida. Nós temos que conhecer, nós temos que nos embasar, nós temos que nos fundamentar, nós temos que alicerçar os nossos pés, nós temos que nos fundamentar naquilo que é necessário, e nós temos que viver aquilo que faz parte do nosso fundamento. E essa carta de Paulo aos Efésios, na parte prática, ela traz aqui 6 ensinamentos de prática, de dia a dia, muito importantes para todos nós. Primeiro, o texto de Efésios fala do caminho da abnegação. O texto fala do caminho da abnegação. O capítulo 5, versículo 2 diz: e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. O padrão do Evangelho é muito alto, porque ele é o padrão de Deus. É o padrão de Cristo. O padrão do Evangelho é muito alto, porque é o padrão do Pai. É o padrão do Salvador, Jesus. E esse padrão nos desafia a todos os momentos. Andar em amor como também Cristo. O texto fala como Cristo. Então o texto diz que o nosso padrão é Cristo. O nosso padrão é o Senhor. Vocês lembram o que o Senhor passou? Jesus foi testado, Jesus foi cuspido, Jesus foi ultrajado, Jesus foi desacreditado. Jesus foi desacreditado. Disseram que ele estava expulsando o demônio por Beelzebu. Quer dizer, estavam dizendo que Jesus era um demônio. Dizendo que Jesus era o príncipe dos demônios. Jesus viveu tudo aquilo que você diz que vive, infinitamente mais. Porque todo o peso do sofrimento humano recaiu sobre as costas dele. E ele nos ensina um caminho de abnegação. O segundo caminho que nós temos que entender é o caminho da luz. O capítulo 5, versículo 10 diz: e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Tem coisas que são agradáveis a Deus, e tem outras coisas que são desagradáveis a Deus. E o texto de Efésios nos ensina a aprender a discernir o que é agradável a Deus. Então essa caminhada é difícil. Sim ou não? Essa caminhada tem desafios. Então, se essa caminhada é difícil, essa caminhada tem desafios, eu tenho um parâmetro. E esse parâmetro se chama Jesus. E eu tenho que discernir, isso é pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que é agradável a Ele. Então, pela palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, eu vou saber o que é agradável a Deus. Então a minha vida vai ser pautada no que é agradável a Deus. Se tem coisas que desagradam a Cristo, eu fujo delas. É simples. Se tem coisas que são desagradáveis ao Senhor, eu não vou fazer. Eu vou evitar. Eu vou fugir. E se eu fizer, eu vou me arrepender. Vou pedir perdão e vou voltar para os braços do Senhor.
É o direito que Ele conquistou por você na cruz do Calvário. O fruto da luz é oposto às obras das trevas. Cristo é a luz. Fazer a vontade de Deus é, portanto, não apenas caminhar na luz, que é Cristo. Essa luz aqui não é algo abstrato. Não é algo místico, não. A luz é Cristo. Fazer a sua vontade é caminhar nessa luz e também refletir essa luz para as áreas mais escuras da alma. A gente fica perdido. E a nossa alma, de vez em quando, fica louca. Sim ou não? Sim ou não? A nossa alma fica desvairada. Então, essa luz do Evangelho de Cristo precisa entrar. Essa luz precisa permear as escuras da alma. Essa luz precisa refletir. Essa luz precisa reprovar as obras das trevas que muitas vezes querem ofuscar as nossas vidas. As obras das trevas querem ofuscar aquilo que realmente é a vontade de Deus, mas a luz, que é Cristo, nos ilumina de tal forma que essas obras das trevas são reprovadas. E você diz, meu Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso de Cristo, porque eu não posso mais viver contra a natureza de Deus. A natureza de Deus é a clareza. Então, se eu erro, eu preciso me arrepender. Às vezes a gente fica olhando só o pecado dos outros, e esquece de olhar o nosso pecado, o nosso erro. E a luz de Cristo vem e reprova o nosso erro, reprova o nosso pecado. Então, o segundo caminho é o caminho da luz. O terceiro caminho que os ensinamentos práticos de Paulo aos Efésios nos ensinam é o caminho da sabedoria. Capítulo 5, versículo 15, ele fala de vários trechos sobre sabedoria, mas ele dá uma definição aqui muito forte sobre sabedoria. Sabedoria é se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Meu irmão, não é fácil se sujeitar um ao outro, sim ou não? Não é fácil. Sim? É fácil? Não. Não é fácil se sujeitar. Não é fácil obedecer. Não é fácil você ter que baixar a guarda, dizer, ok, vamos em frente. Não é fácil se sujeitar uns aos outros em amor. Não é fácil você ter que ouvir alguém te falar algo, ponderar aquilo, às vezes criticar, e em outras circunstâncias você cede, você diz, não, realmente você tem razão. Vou te dar um exemplo. Você tem uma equipe de trabalho, seja na igreja, seja na vida profissional, e você tem um projeto. E você discute aquele projeto com a equipe. Você trabalha aquele projeto em equipe. E em tudo na vida. De repente vem alguém e diz para você, rapaz, vamos reconsiderar esse ponto aqui desse projeto. E você diz, não, ponto, e acabou. O que eu quero aprender, eu creio que o trabalho em equipe aqui, pelo menos administrativo, são 4 pessoas que trabalham aqui administrativamente, está dando certo porque uma hora eu cedo, outra hora o Luan cede, outra hora o Danilo cede, então a gente está sempre se acertando. Tem hora que o Danilo fala comigo, pastor, não faça isso não. Aí eu tento. Daqui a pouco eu diz, não, tá bom, Danilo, você tem razão. Não é não, Danilo? Estou mentindo, Danilo? Ele está dizendo lá, ó. Então tem hora que eu digo para o Danilo, Danilo, calma aí, cara, vamos analisar isso aqui. Deixa eu ver essa imagem aqui. Danilo, eu acho que essa imagem aqui, cara, você poderia assim e tal. Então é assim que funciona. Se sujeitar uns aos outros, no temor de Cristo, é o caminho da sabedoria. É o caminho da sabedoria. É uma virtude que só o Espírito Santo te dá completamente. Porque a nossa tendência é dizer, não, eu vou fazer do meu jeito e acabou. Eu não vou ouvir ninguém, não quero ouvir ninguém, não estou afim de ouvir ninguém.
Não. Você vai sofrer muito se você deixar de ouvir as pessoas. Eu vou sofrer muito se eu deixar de ouvir as pessoas. O mais que eu relute em não ouvir, o caminho da sabedoria, lição prática do livro de Efésios, é você ouvir. Sabe aquele chefe mandão e aquele funcionário insubmisso? Não vai dar certo. Nenhuma equipe vai suportar trabalhar contigo. A gente consegue enxergar Cristo em tudo na vida. Tem pessoas que acham que Cristo, Ele está nesse ambiente aqui. Esse ambiente é um lugar que nós nos encontramos, Ele age nessa coletividade. Mas Cristo, a nossa espiritualidade em Cristo é uma espiritualidade que independe de local. Cristo é o nosso Senhor em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todos os lugares. Então, eu quero viver com sabedoria, eu quero aprender sobre isso. Eu quero aprender sobre isso. Uma vez o André me falou uma coisa muito interessante. Às vezes o funcionário diz assim, tá bom, eu vou fazer isso. Mas quando você vira as costas, ele faz assim, ó. Quem já fez isso para patrão aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Oxe, ninguém nunca fez isso para patrão? O cara diz assim, tá bom. Quando você sai, miserável, filho de uma mãe. Filho de uma mãe não é palavrão, não. Filho da mãe. É da mãe. Não é palavrão. Ok? Sabedoria. O terceiro caminho que nós precisamos viver, buscar. Nós precisamos disso. Cristo, Ele agiu dessa forma. Já pensou se Cristo fosse agir com falta de sabedoria? Quem agiu com falta de sabedoria foi Pedro, né? A orelha do soldado que o diga. Pare, pense. Uma coisa que no mundo virtual, a gente tem falado muito sobre mundo virtual, né? Nossa próxima conferência vai ser sobre mundo virtual, a mídia. Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou falar de novo. As respostas na mídia são muito rápidas. O WhatsApp, você não precisa nem ter de internet rápida. Se você tiver 256 Bkps, ela já funciona. O WhatsApp já funciona, é assim? Alguém te fala desaforadamente e você diz, miserável, é agora, tum! Rapaz, o WhatsApp toma lá da cá. Sim ou não? As maiores patadas que eu já dei, que eu já levei, foram nessa rapidez. Você não pensa. Não, e a gente está dirigindo e está lá. Mas que mensagem desaforada. Você quer responder dirigindo ali. Não, é você que é isso, é você que é aquilo, coisa. Quantas amizades estão sendo destruídas através da virtualidade? Já parou para pensar sobre isso? Quantas amizades estão sendo destruídas por um e-mail mal respondido? Deixa eu te dar uma dica que eu uso para mim mesmo, depois de ter errado. E continuo errando de vez em quando, mas estou, a todo momento, buscando não errar. Quando você for responder, pense 200 vezes antes de responder. Você escreveu um texto enorme, daqui a pouco você diz, não apaga tudo. Não, sexta-feira foi isso que aconteceu comigo. O rapaz mandou um texto assim, coisa e tal, isso e aquilo, e tal, coisa e tal. Eu falei, rapaz, deixa eu escrever um negócio aqui para esse fulano. E eu estava com o computador na mesa, aí você escreve mais rápido. Meu irmão, eu escrevi umas 2 laudas. Não, ali eu descontei tudo que Gisele faz comigo de... Ali eu falei assim, rapaz, eu não posso descontar na Gisele, deixa eu descontar nesse cabo aqui, ó. Depois que eu terminei, eu li, eu falei, Jesus, isso é insanidade. Deleta. Trrr. Aí eu fiz assim, acuso o recebimento. Ok. ABS, ATT. Rapaz, mas para eu dizer isso, eu tive que lutar comigo mesmo. Eu tive que lutar com o meu orgulho.
eu tive que lutar com o meu ego, eu tive que lutar contra a minha própria pessoa, minha própria personalidade. Porque minha personalidade não é fácil. Está pensando que eu sou fácil? Pergunta, ó, quem sabe quem sou eu? É a Gisele, meu irmão. Minha cunhada já sabe também quem sou eu. Sou difícil. Sou um cara difícil. Então, para quem é difícil, a gente quer responder a coisa e a gente quer aloprar, a gente quer dizer coisa, a gente quer é agora. O quarto caminho que é difícil é o caminho conjugal. Capítulo 5, versículo 24 de Efésios. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as pessoas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Nós temos duas coisas aqui fundamentais. A mulher ser submissa. Eu vou começar com os homens, porque senão vocês vão achar que é perseguição. O homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Rapaz, você já parou para pensar o que é amar a esposa como Cristo amou? Como Cristo amou a igreja? Deu a vida por ela. Pastor, não fala um negócio desse comigo não. Eu vou ter que dar a minha vida pela minha mulher. Vai, eu e você. Ó, já disseram ali, misericórdia. Já teve alguém que apelou ali. Ter que dar a vida por ela. É amar. Amar. E você sabe que os momentos mais difíceis de você amar são nas pequenas coisas. Dê valor naquele sermão que você ouve quando você vai casar. Você sabe que todo casal que vai casar, quando eles estão diante do pastor, de um padre, eles não ouvem o que é dito? Não ouvem. O cara está ali. Se tivesse, como eu e Gisele, que nós casamos zerados, sem fazer nada um com o outro, a nossa cabeça estava assim, rapaz, daqui a pouco eu te pego. Rapaz, minha cabeça... Rapaz, a gente segurou a onda, mas daqui a pouco você vai ver. Você acha que eu ouvi o que o pastor disse? Nem lembro da mensagem do tio Jorge lá, do Tanis, nem lembro. Eu falei, rapaz, esse miserável não vai acabar mais de falar, não? Isso já aconteceu com você. Você que é casado, todo mundo. Você não vai lembrar, você vai, ai meu Deus. Que horas que vai acabar isso? E o fotógrafo lá, tira a foto assim, levanta assim. Eu falo, rapaz, eu vou te bater, cara. Vamos tirar a foto na árvore, vamos tirar a foto no coqueiro. Eu falei, Gisele, larga esse coqueiro de lado, mulher. Larga isso aí. Não ouviu o sermão do pastor, depois vem. Aí, meu irmão, aquele sermão fez falta. Que no dia a dia, as pequenas coisas desafiam você a amar. E você acha que isso não é verdade. Você acha que isso é lorota do que eu estou falando. Mas aquele pingo de urina na borda do vaso gera uma discussão tão grande que o seu dia acaba. Talvez você esteja se falando aí, não, isso aí nunca aconteceu comigo, não. Mas pode acontecer outra coisa. A pasta de dente é um exemplo clássico, né? Vou te dizer, uma forma de arrumar a mala. Eu não gosto que coloque as minhas camisas assim. Eu gosto de dobrar a camisa em três partes. Você dobrou minha camisa em 5 partes. Quando eu cheguei no hotel, minha camisa estava parecendo que passou pelo bucho da vaca. Aí você manda o WhatsApp para a mulher, ou ela manda... O que você fez com a minha camisa? Por que você não manda sua mãe passar a camisa, então? Se sua mãe passa a camisa melhor que eu, por que você casou comigo? Meu irmão, aí vira o inferno. São essas pequenas coisas.
Se você não vive isso, continue com a sua cabeça erguida de orgulho e segue a tua vida. Mas se você já viveu, vamos aqui meditar, porque eu já passei por isso. Já passei por isso. E continuo passando. A gente tem que exercitar o desafio de amar nessas pequenas coisas. A mulher pega a porta do carro e tá! Ó, deixa eu dizer uma coisa. Mulher, olha aqui para mim. Se tem coisa que dá raiva no homem, é quando você pega a porta do carro e estoura a porta. A primeira coisa que o marido diz é o seguinte: você está desregulando a longarina do carro. Ele já exagera. Não bata a porta do carro com força. Desafio para a mulher de ser submissa. É outro desafio. O marido é amado, a mulher de ser submissa. Submissa não é ser subjugada. Esse caminho conjugal, eu tenho que decidir amar. Mesmo quando parece ser quase que impossível. E a mulher tem que decidir ser submissa. Caminhar junto, ao lado. Apoie o projeto do seu marido, mulher, por favor. Apoie o seu marido. Exalte o seu marido. Mesmo que ele seja um banana. Mesmo que você não veja nenhuma virtude nele, mas pega esse homem aí e joga ele para cima. Uma estratégia que eu faço aqui com o pessoal que trabalha aqui comigo. Eu digo assim, ó, mesmo se o pessoal da tua casa não te exaltar lá, aqui você vai chegar, eu vou te levantar a tua moral. Já pensou, o marido trabalha, pancada de chefe, pancada da vida, como a mulher também tem. Ele faz o melhor trabalho, o chefe dele não o reconhece. E ele chega em casa, e ele tem uma mulher que não reconhece. Matou o marido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que um homem quer é ser reconhecido. Não é para que o ego dele seja inflamado, é porque a natureza do homem é a natureza do provedor, do gostosão. A natureza do homem é de ser o gostosão. Aquele, ó, aqui é comigo. Aqui é comigo, aqui em casa, aqui, ó. Pode segurar aqui na minha mão, minha irmãzinha. Vem cá, minha mulher. Fica com medo não, nós vamos vencer nessa vida. Segura aqui. Você vai vencer que nada, tu é um banana, cara. Tu nunca deu certo na vida. Bem que meu pai disse, meu pai falou, olha, se eu casasse com você, acontecesse. Eu estou vivendo o fel, eu estou vivendo tudo aquilo que meu pai... Olha, eu me arrependo. Não, faça isso não. Exalte, levante, pega ele e jogue lá para cima. Faça igual a Iraneide faz. É? Você está se sentindo gostosão agora, hein? Ela pega e joga para cima. Faça isso e você vai conquistar. Eu já descobri isso, eu preciso amar. Aí tem as linguagens de amor que são variadas. Eu preciso amar. Eu tenho que amar, eu quero amar, eu preciso amar. Nesses momentos nevrálgicos. E a mulher precisa se submeter. A mulher precisa olhar o marido com um olhar diferente. Aí sabe o que vai acontecer? A coisa vai encaixar. Se a mulher tem um marido que a ame, se o marido tem uma mulher que se submete, aí faz assim, ó. Mas é natural que nos primeiros anos do casamento, essa relação do amor, em detrimento dos pontos nevrálgicos, e da submissão, em detrimento de outros fatores também, desencontre o relacionamento. Mas quando um resolve amar e a outra parte resolve se submeter, aí faz assim, ó. Aí a gente faz um ao outro feliz. O caminho conjugal não é um caminho fácil, não. E se você não passou por nenhum problema, um dia você pode passar. Um dia você pode passar. O quinto caminho
que o texto nos ensina, é o caminho familiar. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei, honrar. Filhos, caminho da obediência, o caminho da honra. Você sabe por que tem muita gente que sofre muito? Não é por culpa do diabo, não. O diabo não vale nada, mas tem hora que a gente fica botando culpa nele. Você sabe por que tem muita gente que sofre? Além do necessário, além do que é normal, porque o sofrimento é normal. Muitas pessoas sofrem porque nunca quiseram ouvir pai e mãe. Muitas pessoas sofrem porque o pai diz, não faça isso. Essa mulher não é para você. Esse homem não é para você. Esse cara é um mau caráter. Essa mulher não é boa para você. E você não ouve. E você não ouve. O filho sofre de um mal chamado mal da obstinação. Ele quer pagar para ver. E se você e eu formos inteligentes, nós vamos fugir disso. Parece que quando alguém diz não para você, dá uma curiosidade louca. Não, agora que eu quero. É agora que eu vou. Quando você ouve o não, você fica perturbado. Por que não? E esse não gera na sua consciência um porquê não. Você sabe que os 10 mandamentos foram instituídos para que as pessoas conhecessem o processo do pecado, para que o pecado fosse revelado de uma vez por todas e as pessoas entendessem o que é aquilo. É interessante que através dos 10 mandamentos, muitas pessoas realmente conheceram. E no conhecer, pecaram. É isso que a lei faz. Não que ela teve a intenção de levar as pessoas ao pecado. Ela não teve essa intenção de levar ninguém ao pecado. Mas quando você conhece, o ser humano é terrível. Então quando você recebe o não, você fica curioso. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. O pai precisa respeitar o filho. Vou te dar um exemplo básico. Você chega em casa, o pai chega em casa, ele quer chegar como se fosse o rei. Me dá esse controle aqui, menino. Tuf, toma o controle da mão do menino. A gente tem que fazer o seguinte, filho, você terminou de assistir seu desenho? E o menino, não pai, eu estou assistindo meu desenho. Então tá bom, meu filho, você termina de assistir, lá em casa tem esse código. Eu chego em casa, eu não chego invadindo o direito do Otávio, porque ele já tem direito. O direito de assistir o desenho dele. Então eu chego, eu respeito o limite dele. Quando ele vai para o quarto, eu grito, Otávio, papai pode mudar o canal? Ele diz, pode papai. Quando ele diz, não, pastor, mas você está perdendo as estribeiras com seu filho? Não, estou respeitando o espaço dele. Você acha que eu não assisto o Super Nani, não? Capítulo 6, versículo 5, é o caminho do servo, caminho profissional. O texto diz, respeito, temor, sinceridade de coração como a Cristo. É assim que nós temos que servir na vida profissional. Você sabe que a relação profissional é difícil. Quem é patrão, quem é empregado, quem trabalha, sabe disso. Pode acontecer de você dar as costas e o seu funcionário fazer tudo aquilo que ele não faz quando está perto de você. Quando o diretor está perto, o negócio rende. Quando está longe, perna para o alto, não quero mais trabalhar. A Bíblia está dizendo para que a gente seja submisso aos patrões, como a Cristo. Meu irmão, como é que tem sido a nossa relação? Essa nossa relação. E o último caminho é o caminho de viver
na força de Jesus Cristo de Nazaré. Capítulo 6, versículo 10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meu querido, o caminho de viver na força de Cristo. Quando eu entendo que a minha vida, que a minha força é limitada, e que a força de Cristo é tudo para mim, o meu caminho, a minha caminhada cristã se torna leve. Se torna mais leve. Vamos pegar a nossa arrogância, vamos pegar a nossa petulância, vamos pegar o nosso achismo e vamos depositar aos pés da cruz. Você está achando que vive sem Cristo? Você está achando que não precisa de viver no corpo de Cristo? Engano seu, engano meu, engano nosso. Nós precisamos de viver em Cristo, com Cristo, para Cristo e no meio do povo de Cristo. Meu querido, o caminho da força de Cristo é um caminho que vai fazer com que eu e você se fortaleça. Nós precisamos nos fortalecer. Esse ato que nós estamos aqui hoje, a ceia do Senhor, é um ato de fortalecimento. O corpo de Cristo, vivendo para Cristo, com Cristo. Na força de Cristo, meu querido, você sai forte, você sai daqui com a cabeça erguida diante de Deus, não diante de si mesmo. Tem pessoas que andam com a cabeça erguida, mas é diante dela mesma. Mas a nossa cabeça erguida é diante de Cristo, na força dEle, no cuidado dEle, sabendo que Ele é que faz, sabendo que sem Ele eu não consigo nada, sabendo que Ele é suficiente para a minha vida, para a minha história, para a minha salvação, sabendo que sem Ele eu não consigo alcançar o Deus Todo-Poderoso. Sem Cristo não há caminho para o céu. Eu tenho que ter essa convicção. A minha caminhada tem que ser na força de Cristo. Todas as vezes que eu vou te dizer uma coisa. O sentimento que eu tenho quando eu saio daqui, todo domingo, é o pior sentimento que você pode imaginar. Há 13 anos, eu sofro. Depois do domingo, me dá crises. Você sai daqui bem, eu saio daqui arrebentado. A Gisele pode contar para você as experiências que ela tem. Eu saio daqui me achando a pior pessoa do mundo, me achando totalmente incapaz, me achando totalmente dependente. Eu saio daqui, meu Deus, me ajuda para que eu volte a pregar no próximo domingo. Eu saio daqui completamente arrasado. Depois da pregação eu saio completamente desnorteado. Por quê? Porque eu preciso disso. Para que eu olhe para Cristo e entenda que a força vem dEle. Para que eu olhe para Ele e entenda que Ele que faz tudo. Que Ele que acontece. Que Ele é que ilumina. Que Ele é que fortalece. É um sentimento terrivelmente bom. É um sentimento terrivelmente bom. Se existe alguma bondade das coisas terríveis, é você dizer: meu Deus, me ajuda, porque sem Ti eu não vou conseguir chegar lá. Meu Deus, tenha de compaixão de mim. Meu querido, vamos sair da nossa autossuficiência. Vamos sair dessa autossuficiência. Quais são as áreas da sua vida que você tem sido autossuficiente? Quais são as áreas da sua vida que você tem dito: eu sou bom? Nessa área que você diz que você é bom, você coloca aos pés da cruz e diz: Senhor, me dá força para eu fazer isso aqui. Mesmo que você considere que você tem força para fazer aquilo, você vai dizer para o Senhor: meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Às vezes tem pessoas que batem no peito e dizem: meu casamento é muito bom. Tem pessoas que levantam a cabeça e olham para você e desprezam você, dizendo: meu casamento é maravilhoso. Cuidado, querido. Cuidado com a sua arrogância. Cuidado com a sua petulância. Sempre coloque o seu casamento debaixo da dependência do Senhor. Sendo ele problemático ou não, coloque ele debaixo da dependência do Senhor. Você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe das coisas que vão acontecer amanhã. Se tem uma coisa que eu tenho, não é temor. Eu tenho muito medo. Se tem uma coisa que eu preciso ter medo, é da minha arrogância. Eu digo: Deus,
Eu não quero ser assim. O sentimento do servo é aquele sentimento de dependência de Deus, sabendo que a vida dá muitas voltas, sabendo que talvez você esteja por cima da carne seca e o seu irmão esteja por baixo da carne seca. E o sentimento que tem que ter em nós é esse: um dia eu posso estar no lugar dele. Um pastor amigo meu, ele foi presidente de campo no Nordeste, de várias igrejas. E ele está ficando quase cego. Ele recebia comitivas de pessoas na casa dele e dava comida para essas pessoas. Ele era aquele cara na cidade onde todo mundo ia comer na casa dele. E esses dias ele chegou aqui e disse: Michel, eu estou ficando cego. Lá em casa não tenho o que comer. E eu olhei para ele e comecei a chorar. E disse: meu Deus, dá-me compaixão por essa pessoa aqui. Qual é o sentimento que nós temos tido uns com os outros? É o sentimento de que você é melhor do que o outro, que eu sou melhor, que nós somos melhores do que o próximo. Dependa de Deus. Dependa do Senhor. Vamos caminhar na força dEle. Vamos caminhar na força dEle. A gente passa por altos e baixos. A gente vive situações terríveis. Hoje a gente está bem, amanhã a gente pode não estar bem. Olhemos uns para os outros com compaixão. Olhemos uns para os outros com ternura. Olhe para o seu próximo que enfrenta dificuldade e nunca diga: desse mal eu não vou viver. Olhe para o seu próximo que está passando dificuldade e nunca se ache superior a ele. Socorra. Vamos socorrer uns aos outros. Se você está vendo algum casal passando uma crise, não critique, não se ache superior. Vai lá e ajude, faça alguma coisa para ajudar. Mas nunca ache que a sua família é melhor que a outra. Nunca ache que você e o seu casamento é perfeito. Nunca ache isso, tire isso da sua cabeça. O mundo dá muita volta, meu irmão. Acorda, meu irmão, o mundo dá muita volta. Porque eu já vi muitas pessoas que bateram no peito e depois viveram o fel daquela amargura. Lá em casa não. Lá em casa não tem gay não. E se tiver, eu corto na faca. O primeiro gay que aparece na comunidade é na casa dele. Prostituta? Aqui não. Minhas filhas não. A primeira prostituta que aparece na vizinhança, na casa dele. Eu não sei lá porque que isso acontece, isso não é espiritual não, sei lá de onde é que vem isso. Mas não é assim. Bandido? Bandido comigo morre. Daqui a pouco ele vai ter que matar o filho. Cuidado, querido. Viva na força do Senhor. Vamos viver na força do Senhor. Vamos largar desse orgulho e petulância nossa. Vamos entregar nossa vida a Cristo. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Basta o seu dia, o próprio mal. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Por isso eu entrego a minha vida a Cristo. Eu quero olhar para Ele. Eu quero viver para Ele. Enfrentando dificuldades, lutas. Mas eu não quero me considerar superior a ninguém. Eu não quero viver como se eu estivesse por cima da carne seca. Eu não quero viver como se nenhuma daquelas dificuldades viesse me alcançar um dia. Eu não quero viver na minha petulância de achar. Não, meu marido não. Não, minha mulher não. Meu filho não. Sim. Quem nos segura é a graça do Senhor.